Olá pessoal, estamos de volta aí. Hoje nós vamos fazer mais um exemplo de uma operação com números inteiros, onde você precisa trabalhar a ideia de emprestar, beleza? E a gente vai explicar o jeito tradicional e em seguida nós vamos utilizar a nossa caixa de sinais. Então, o problema que eu trago hoje para vocês é um problema simples, que é 21 menos 17. Então esse é o nosso problema de hoje. Ah, professor, é muito fácil isso, tá? Isso aí eu sei resolver sem problema. Mas eu estou chamando a atenção de alguns alunos que têm a seguinte dificuldade. Comete o seguinte erro. Qual é o erro? Quando ele vai subtrair aqui, ele não fica atento que o de cima, que é o 1, ele é menor que o 7. Tá? E não tem como tirar 7 unidades de 1. Então, só se a gente lembrando aqui dos conceitos, o 21 é composto de 2 dezenas e 1 unidade. O 17, 1 dezena e 7 unidades. Então, o que acontece? Ele acaba colocando aqui que 1 menos 7 é igual a 6. E a gente já viu que isso não pode acontecer. Tá? Então, a gente vai explicar aqui qual é o jeito correto de se fazer e depois a gente vai utilizar a caixa de sinais. Tá ok? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente não pode tirar 7 unidades de 1. Mas você pode ir aqui com o vizinho dele e emprestar. Você tem aqui 2, então você vai emprestar uma dezena aqui para o seu vizinho. Tá? Então, se você empresta uma dezena, significa, se você emprestou uma, só sobrou uma. Tá? Então, você precisa ter esse cuidado. Só que é o seguinte, você precisa lembrar da seguinte definição, que quando você empresta uma dezena, isso equivale a 10 unidades. Tá? Então, isso é importante. Quando você emprestou, você não emprestou 1, você emprestou 10. Você não emprestou uma unidade. Você emprestou uma dezena que corresponde a 10 unidades. Então, aqui no caso, nós temos 10. Tá? Então, 10 mais 1 é 11. Agora sim, 11 é maior que 7, então nós podemos fazer a nossa subtração. Então, aqui nós temos 11. 11 menos 7 é igual a 4. Quando chega agora para fazer a outra conta, você tem que lembrar que emprestou. Então, não tem mais 2 unidades. 2 dezenas, perdão. Tem uma dezena. Então, uma dezena menos uma dezena é 0. Então, a nossa resposta aqui é igual a 4. Tá ok? Então, essa é a ideia que nós temos aí para trabalhar essa subtração aí, onde se faz necessário emprestar. Então, nós vamos aqui puxar a nossa caixa de sinais, só lembrando que aqui eu estou usando a unidade como o feijão, a dezena como concha e a centena como milho. Beleza? Então, vou colocar nosso probleminha aqui do lado, só para a gente ficar comparando. Tá? E a gente vai começar a resolver. Então, primeiro nós vamos representar aqui o 21. O 21 tem 2 dezenas, como eu falei, aqui positivo, 2 dezenas, e uma unidade. Então, está aí representado 21. O 17 tem uma dezena e 7 unidades. Tá? Então, 7 unidades. Agora a gente precisa resolver essa situação. Ah, professor, como que acontece aqui? Acontece o seguinte, ó. Quando você for resolver, você vai perceber que você vai precisar emprestar. Não se pode tirar aqui, ó, 7 unidades aqui do 21. Porque, como você observa, só tem uma unidade. Então, o que a gente faz? A gente precisa emprestar. Tirar uma dezena, que é isso que eu vou fazer, ó. Vou tirar uma dezena. Só que essa dezena que eu estou tirando, ela corresponde a
10 unidades. Então eu tirei a dezena e no lugar dessa dezena eu estou substituindo por 10 unidades. Então coloquei as 10 unidades aqui. Agora sim, agora a gente pode resolver. Tá? Vou começar logo pelas unidades. Se você contar aqui, ó, a gente vai ter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que é exatamente o que eu falei para vocês. Ó. Eu emprestei, então ficou 10 mais 1, 11. Então, nós vamos precisar resolver. Então, nós vamos tirando aqui. Vou tirar 2 unidades do negativo, 2 unidades do positivo. Vou tirar aqui 3 unidades do negativo. E eu preciso tirar aqui 3 unidades do positivo. Vou tirar essas 2 unidades do negativo com 2 unidades do positivo. Tá? Beleza. Então, vocês observaram que zerou aqui as nossas unidades no negativo. Como você observou, só restou uma dezena. Então, vou tirar essas dezenas, tanto do negativo quanto do positivo. Então, o nosso resultado é exatamente aqui, ó, no positivo. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Então, sobraram aí 4 unidades. Então, é importante você lembrar, e muito importante mesmo, tá? Que uma dezena, ela é igual, como eu falei para vocês ainda há pouco, a 10 unidades. Tá? Então, se você contar aqui uma dezena, o que vale a 10 é igual a 10 unidades. Tá? Então, isso é importante. Tá? E depois a gente vai ver mais outras situações em outros vídeos, talvez. Ou se vocês tiverem alguma dúvida de algum problema, vocês podem mandar comentar e a gente pode fazer outros exemplos. Tá? Outros exemplos também acontecem, que é importante você lembrar, quando é centena. Então, uma centena é igual a 10 dezenas. Tá? Então, você tem também esse tipo de conta aí para resolver, tá? Na ideia de emprestar. Então, você também, se cair aquelas questões que trabalham com centena, você precisa lembrar que uma centena equivale a 10 dezenas. Tá ok? Então, espero que tenha ajudado. Tá? É muito importante você exercitar. E tenho aqui uma coisa importante a comentar com vocês, que só porque você está começando a utilizar a caixa de sinais, não significa que você vai passar a vida toda utilizando as caixas de sinais. A caixa de sinais é só para te ajudar a entender. Então você precisa começar a entender, exercitar, que na matemática é muito importante exercitar. Você precisa começar a entender, você só pode parar de utilizar a caixa de sinais quando você de fato entender. Claro que eu não estou ensinando aqui uma coisa que você vai precisar para o resto da vida. Tá? Você vai passar a vida toda aprendendo sobre caixa de sinais. Não. Tá? A caixa de sinais é só uma teoria. Tá? É uma prática pedagógica para você começar a entender de fato o que acontece. Porque você aprende sim a emprestar, só que você não sabe por que está emprestando. E aqui na caixa de sinais a gente consegue explicar para você de que maneira e o porquê que vocês estão ensinando. Beleza? Então, a partir do momento que você entender de fato e conseguir fazer sem o auxílio da caixa de sinais, parabéns. Tá? Você conseguiu alcançar o objetivo e daí para frente você não vai mais precisar. Mas com certeza você pode ajudar alguma pessoa, seja ela criança ou adulto, a tirar dúvidas sobre regras de sinais. Tá ok? Então, forte abraço, espero encontrar vocês mais vezes aqui nos nossos vídeos.